O interesse é nacional. É por isso que nós estamos provendo infraestrutura. É por isso que a infraestrutura está sendo considerada no governo do presidente Bolsonaro como uma questão de Estado. E é por isso que houve continuidade. Engraçado, sempre se questiona ou se critica, por exemplo, a falta de continuidade dos governos. Sempre se criticou. E aqui hoje disseram, não, você terminou uma obra que era do outro presidente, do outro governo. Que bom! Que bom que nós estamos encarando a infraestrutura dessa forma. Então eu tenho orgulho disso. Encaramos sim, terminamos obras de outros governos. Que bom que nós estamos fazendo assim. O Brasil não pode ser reinventado a cada 4 anos. Infraestrutura é uma questão de Estado. Investimento em infraestrutura é uma questão de longo prazo. E é óbvio que, então, para nós, questões ideológicas, partidárias, estão fora. O que nós enxergamos no Ministério, e sempre brigamos por isso, é pela técnica. Nós estamos encarando a infraestrutura como uma questão técnica, né? Então, temos uma burocracia que atrapalha, que acaba não beneficiando os atingidos. Se o processo for mais eficiente, muito provavelmente o benefício vai ser melhor. Se deixa de levar em consideração as questões econômicas que estão por trás e os benefícios econômicos que podem ser gerados para as próprias comunidades. Né? Se deixa de monetarizar externalidades, certas coisas não vão para o jogo. Outra coisa, todo mundo, mas a licença para adesão e compromisso, gente, isso é modernizar o regramento, é dar clareza para situações que algumas já ocorrem. Existem atividades hoje que são dispensadas. Ou alguém não sabia disso? Ah, vocês vão dispensar licenciamento? Não, já tem uma série de atividades de infraestrutura que são dispensadas hoje do licenciamento. E tem uma clareza absoluta sobre quais atividades são essas, e elas estão regulamentadas por portarias. Atividades de limpeza, de capina, de roçada, que são extremamente importantes em rodovia, porque se você não faz uma limpeza, o dispositivo de drenagem fica obstruído, vai acumular água e a água vai destruir o pavimento. E a gente vai perder aquele equipamento. Algumas atividades de manutenção, algumas atividades de melhoria em determinada extensão, essas atividades hoje, pela regra atual, já são dispensadas. E a dragagem? O deputado Thalíria me colocou isso com propriedade. Ela não gera impacto? Gera. A grande questão é que é uma atividade permanente. Então, eu conheço os impactos. Eu drago hoje, eu drago ano que vem, eu drago depois, eu vou dragar sempre. Quando a dragagem é de aprofundamento, eu vou submeter aquela dragagem ao rito ordinário. Agora, não faz sentido eu não ter um processo simplificado para dragagem de manutenção, que é algo que acontece sistematicamente. Então, por que eu vou repetir, começar do zero o mesmo processo que eu já fiz 1, 2, 3, 10 vezes? Essa é a questão, é essa racionalidade que nós estamos propondo. É essa eficiência que nós estamos propondo. E eu acho que não estamos pedindo nada demais. Nenhum haram, nenhum grande pecado. Não. A gente está trazendo para cá um pedido que é muito racional. Então, essas atividades de manutenção, atividades rotineiras, elas têm que ter um rito mais simplificado, porque têm baixo impacto, estão em ambientes que já se acomodaram com aquele tipo de intervenção. Nós já fizemos diversas vezes. Dragagem você não faz uma vez na vida, você faz toda hora. Os portos vão se assoreando e a gente vai tendo que fazer dragagem. E se a gente não fizer, a gente vai perdendo capacidade, tem uma hora que a gente perde o porto. E toda vez que a gente deixa de fazer uma manutenção, depois para retomar é mais caro. A lógica econômica ela ficou afastada, às vezes, da lógica do licenciamento. Não estamos buscando desenvolvimento a qualquer custo. A gente está buscando desenvolvimento dentro de uma visão equilibrada. Olha só, nós temos várias rodovias implantadas com faixas de domínio. A faixa de domínio já é pensada na sua implantação. É por isso que tem faixa de domínio. Que é para a expansão da infraestrutura. Senão não precisava ter.
Por que inventaram esse negócio de faixa de domínio? Por que toda rodovia tem uma faixa de domínio? É que em algum momento aquela infraestrutura vai se tornar inadequada e nós vamos precisar expandir. Então isso é pensado lá atrás. Então por que eu vou começar do zero um licenciamento? Por que esse licenciamento não pode ser mais simples? Por que eu não posso simplificar uma implantação de terceira faixa? É muito razoável. Quantas vidas aquela terceira faixa vai salvar? Às vezes com uma supressão vegetal muito sensível, muito pequenininha, muito simples, e que eu posso compensar. Então por que não fazer? Ou por que estudar 1 ano, 2 anos, para chegar à conclusão daquilo que a gente já sabe que terá que fazer? Então o nosso pedido aqui é racionalidade, equilíbrio, inteligência, eficiência, porque regras extremamente complexas não trouxeram equilíbrio, não trouxeram eficiência e não evitaram desastres. Então é esse o pedido. Existem muitos empreendimentos de baixo impacto, e aí, como tudo, se a gente botar numa curva de distribuição, provavelmente nós vamos ter muitos empreendimentos de baixo impacto. Pouquíssimos grandes empreendimentos em áreas com alto potencial degradador, em áreas sensíveis. E aí eu vou diminuir o esforço dos órgãos ambientais, e esses órgãos ambientais, eles vão trabalhar também com mais racionalidade, com maior equilíbrio dos meios. E se eu gasto menos energia aqui, eu vou poder olhar mais a efetividade das ações, que é uma coisa que a gente não olha. E aí se esquece o empreendimento depois que a licença é concedida. Então, no final das contas, está faltando racionalidade ao processo de licenciamento. Se não faltasse, não estávamos aqui hoje, nessa tarde, discutindo. Alguma coisa tem que ser feita. Essa discussão, esse debate só nasce porque o sistema ele está deficiente, ele não está trazendo eficiência. Eu recebo parlamentares todos os dias me trazendo necessidade de implantação de melhorias. Parlamentares que representam as suas bases e trazem as suas aspirações, as suas necessidades de provisão de infraestrutura. Por quê? Porque pessoas estão morrendo ali, porque desastres estão acontecendo, porque vidas estão sendo ceifadas. Eu ouço isso todos os dias. E os caminhoneiros que todos os dias me comunicam: ministro, olha como está a situação dessa estrada. Olha aqui, não temos condição de andar. Aqui falta uma terceira faixa. E a nossa necessidade, a nossa vontade é de fazer a provisão da infraestrutura. Licenciamento tem que ser um aliado, não um obstáculo. E não tem por que ser diferente, porque os profissionais que estão lá fazem com amor, com paixão, eles não querem passar por cima do meio ambiente, pelo contrário, eles querem fazer obras que sejam modelos. E nós temos vários exemplos. É só ver os diversos empreendimentos que nós já fizemos e que foram extremamente bem-sucedidos na questão ambiental. Nós sabemos fazer. A gente só precisa tornar esse processo mais célere, menos burocrático. É o que está se querendo. Isso é modernizar o Brasil. E aí é grande a responsabilidade que recai sobre essa casa neste momento. A casa tem o poder de mudar o rumo da história, de trazer eficiência para esse processo, racionalidade, clareza, dar contornos claros que vão trazer a segurança jurídica e que vão aumentar a eficiência do próprio licenciamento. A gente quer que o licenciamento seja mais eficiente. Por que eu não vou, por exemplo, me valer de estudos que eu já fiz para obras que têm a mesma área de influência? Como se eu não tivesse já uma base de dados à nossa disposição. Então, essa eficiência, essa racionalidade é que a gente tem que trazer para o processo de licenciamento ambiental. Então, não é transgressão racionalizar, simplificar. Simplificar não significa precarizar. Trazer eficiência não significa precarizar, não significa... Pelo contrário, quando eu
foco naqueles pontos que são mais importantes, eu vou ver, de fato, eu vou extrair o que é mais importante, eu não vou me perder no processo. Então esse é o nosso objetivo. E nós vamos estar sempre prontos para colaborar com o debate, mostrando a eficiência. Porque o que nós estamos querendo passar é o seguinte: o que atrapalha a gente na provisão da infraestrutura que é tão necessária? Por que a gente não tem uma determinada terceira faixa no local? Por que a gente licitou a 101 Espírito Santo há 6 anos atrás e até hoje nós não temos LI, se nós estamos fazendo duplicação dentro da faixa de domínio? Em áreas que já estão completamente degradadas, o potencial degradador do empreendimento é baixíssimo. Por que nós não temos o linhão que vai para Boa Vista até hoje? São perguntas que têm que ser respondidas. A 319. Nós vamos fazer o licenciamento no rito ordinário. Ela é importante. E por que nós vamos fazer? Porque as pessoas pedem por ela. Porque as pessoas ficam 2, 3, 4 dias atoladas na lama por não haver a rodovia. E elas precisam da rodovia. A 319 não vai atender o agronegócio. Quem atende o agronegócio é a Hidrovia do Madeira. A 319 vai atender pessoas. Ministro, infelizmente chegou o ofício para que nós encerremos a sessão. Mas agora eu já acabei também. Então justamente. Então eu sou... Todos. O esforço. 5 minutos. Você está definido o tempo de resposta também. Tá. Procura ser objetivo, ministro, para a gente poder responder todas as perguntas. Obrigado. Muito bem. Primeiro, vamos observar algumas coisas, né? A gente não está apegado a versão nenhuma, apoiando versão A, versão B, versão C. Nós estamos apegados ao conceito. A gente quer uma boa proposta de projeto de lei de licenciamento, que traga um licenciamento que seja efetivo, que seja célere, que produza resultado. Ponto. Não adianta gastar tempo pra caramba fazendo estudo, e no final das contas isso não ter repercussão positiva em termos de infraestrutura. Então o que a gente quer é uma boa proposta, ponto. Então a proposta... E outra coisa, nós, no Ministério da Infraestrutura, nós vamos estruturar projetos sustentáveis. Em momento nenhum a gente está querendo usar o casuísmo, vamos alterar a legislação para licenciar a BR-319, falso. Tanto é verdade que nós contratamos o EIA-RIMA da BR-319. Nós estamos desenvolvendo os estudos da BR-319. E aí tem outro problema. Muitas vezes se contrata o estudo e o que se chega é ruim. Então nós estamos, por exemplo, fazendo uma revisão no que nos foi apresentado, porque a gente entende que não está em condições de ser submetido ao órgão ambiental. E quando tiver em condições, nós vamos submeter. Então nós estamos encarando o processo ambiental da BR-319 com a maior naturalidade possível. A gente sabe que é uma BR importante do ponto de vista social. É uma BR que tira um estado do isolamento, mas que tem que ser feito com toda a responsabilidade. Nós temos uma população que clama por aquela BR, quer aquela BR. E detalhe, uma BR que já foi pavimentada. Em 78 a pavimentação foi concluída. Se andava de Porto Velho até Manaus na rodovia pavimentada, no asfalto. O cara pegava o carro em Porto Velho e ia até Manaus numa rodovia asfaltada. E essa rodovia se perdeu. E nós vamos tentar licenciar com toda a responsabilidade. Qual é o pedido? É que, veja, nós não estamos pressionando o órgão ambiental, olha, tem que sair de qualquer jeito. Não. Inclusive é o seguinte, se o órgão ambiental entender que a BR-319 não é viável do ponto de vista ambiental, ok, nega a licença. Nós vamos excluir isso da nossa lista de prioridades. Mas enquanto a licença for possível, ela é uma prioridade para nós. E nós entendemos que é possível sim fazer a BR. É possível sim manter ela pavimentada novamente, como ela já foi no passado. É possível sim fazer a ligação do estado do Amazonas com o resto do país. E observe, não é uma rodovia que vai pegar uma quantidade enorme de carga. Não vai. Por quê? Porque lá eu tenho a Hidrovia do Madeira.
do lado, que vai sim capturar a carga de grande porte, a carga que vem do agronegócio do Mato Grosso, que sobe em direção a Porto Velho, que vai até o porto de Taquatiara, onde lá é embarcada pelo longo curso. É uma rodovia, sobretudo social, que está no pleito de todos os deputados, por exemplo, todos os senadores da bancada do Amazonas, da bancada de Rondônia. Todos pedem, todos clamam pela BR-319 e nós vamos procurar fazer da melhor forma possível. Nós vamos ter todo o cuidado com o licenciamento ambiental da BR-319, isso não vai ser diferente. Então nós estamos fazendo o EIA-RIMA, e quando a gente tiver um bom EIA-RIMA, nós vamos submeter ao órgão ambiental e vamos procurar cumprir todas as condicionantes que foram colocadas. Com relação à questão do impacto indireto, nós não temos nada contra a avaliação do impacto indireto. A grande questão é em que medida o empreendedor tem condições de lidar com o impacto indireto. Só isso. Porque nem tudo está, por exemplo, sob responsabilidade daquele que provê a infraestrutura. TCU tratou disso no Acórdão 275 de 2010, e ele disse o seguinte, que questões como aumento de queimadas, tráfico de animais, invasões de terra, grilagem, males decorrentes da ocupação desordenada, não podem ter suas medidas de controle impostas no processo de licenciamento, porque elas não estão ao alcance do empreendedor, muitas vezes. Elas devem ser tratadas como políticas públicas. E dá para tratar isso como política pública? Claro que dá. É claro que dá. A BR-174, ela atravessa a reserva do Aimiri-Atuari e nós temos a área preservada dos dois lados. Aliás, eu gosto de falar de Amazônia. Gosto de falar, porque eu morei lá há 6 anos. Eu trabalhei lá, então conheço bastante o que acontece lá. Não há fala antagônica nenhuma do Ministério da Infraestrutura com versão A, versão B. O que nós queremos é ajudar na construção, nós somos parte no debate, nós somos clientes do produto que vai sair, só isso. A gente quer um bom produto, como todo mundo quer um bom produto. A gente não quer atropelar o processo de licenciamento, não, a gente quer clareza nas regras do licenciamento, só isso, mais nada. A gente quer ter condições de saber o que nós vamos contratar bem feito e ter uma previsibilidade do que nós temos que fazer para que uma licença saia. Existem situações completamente diferentes no que diz respeito à provisão de infraestrutura no Brasil. Então, por exemplo, fiz a concessão da BR-101 Espírito Santo. Nós vamos fazer lá, nós temos a obrigação de fazer a duplicação da rodovia. A duplicação ela se dá na faixa de domínio, que foi projetada para a expansão da infraestrutura, e a faixa de domínio é toda degradada já. Então eu entendo que neste processo o licenciamento ele pode ser mais célere. A gente já sabe exatamente o que tem que ser feito. A faixa de domínio está lá, ela foi criada para isso, ela foi criada para acomodar a expansão da infraestrutura. O que nós temos que fazer é botar na balança o primado do direito ao desenvolvimento com o princípio da precaução. O que acontece hoje no licenciamento, por vezes, é que o princípio da precaução ele acaba limitando as ações de provisão de infraestrutura. Ele acaba preponderando sobre o direito ao desenvolvimento. Com relação a quem paga a conta, é óbvio que a gente está levando isso em consideração. A gente está procurando estruturar projetos onde haja uma clareza a quem vai caber e a conta pelas medidas de mitigação, pelas medidas de proteção. Em alguns casos, em empreendimentos sensíveis, a gente estabelece um cap para esses gastos para o empreendedor, sendo que a majoração daquilo cabe ao poder público. E por esta razão, caberá também ao poder público a provisão da licença. Porque a partir do momento que a gente vai fazer a provisão da licença, a gente tem condições de negociar com o órgão ambiental as medidas de proteção, para que elas fiquem circunscritas aos impactos advindos do empreendimento. E, obviamente, aquilo que eu evito, eu não compenso. Né? Então, há esse cuidado, a ideia da previsibilidade para os investidores em termos de fluxo de caixa. Né? Nos preocupa, sim, a ineficiência dos nossos órgãos
com a questão do licenciamento. É por isso que nós estamos investindo em tecnologia de informação, nós estamos investindo em treinamento para tornar os órgãos mais aptos a fazer os estudos. Então, nós temos o que melhorar? Com certeza temos. Com certeza temos. Então, basicamente, né, em linhas gerais, são essas questões. Deixa eu ver se ele lida. Primeiro, vou passar para o deputado Camilo Capiberibe, por favor, que é o primeiro inscrito aqui. Não sei se fala em termos de liderança. Isso, eu gostaria de agregar. Eu sou o primeiro